Catarina não ficava muito chateada com o fato de que o marido raramente estava em casa. Na verdade, ela se sentia mais confortável assim. Afinal, eles nunca se tornaram muito próximos. Catarina cuidava do filho, trabalhava nos afazeres domésticos. Havia trabalho suficiente e não havia tempo para reflexões sobre o significado da vida. Ele saía de casa cedo pela manhã e voltava tarde da noite. Além dos treinos, havia as viagens para campeonatos. Certo dia, Caio foi direto ao assunto quando voltou de viagem. "Eu quero o divórcio, Catarina", ele disse sem olhar nos olhos dela. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Catarina era uma garota comum de uma pequena cidade, modesta e silenciosa. Ela se casou aos 20 anos, inesperadamente, até mesmo para ela. Seu marido, Caio, era um rapaz proeminente na cidade deles. Ele chegou com uma equipe de futebol para compor o time da cidade. A maioria dos rapazes na equipe era jovem e solteira, então não havia escassez de interesse das garotas. Catarina também frequentava bailes com suas amigas, onde conheceu Caio. Embora ela tenha ido mais por companhia, Caio, um jovem de cabelos escuros e olhos castanhos, chamou imediatamente sua atenção. Seu jeito decidido a assustou um pouco, e Catarina era uma garota modesta, não acostumada à atenção dos rapazes. Após alguns encontros, Catarina engravidou e ela temia que Caio pudesse mudar de ideia e ir embora depois da temporada de jogos. Ela lembrava do caso de Natália, que conheceu um jogador no ano passado e também ficou grávida. Ele prometeu levá-la para a capital, enviava presentes e dinheiro. Natália estava radiante e confiante de que ele voltaria por ela, mas ele nunca voltou. Catarina sabia que a mãe a teria expulsado de casa se algo assim acontecesse com ela. Caio não desistiu. Ele conheceu os pais de Catarina, e após a conclusão da temporada, conseguiu uma nova colocação num time local. Ele era habilidoso, então nunca ficava desempregado. Em novembro, Catarina se casou com Caio, e o jovem casal se mudou para uma casa pequena, deixada como herança para Catarina pela avó materna. Caio começou a arrumar as coisas lá, consertou a cerca e fez algumas reformas. Catarina cuidava da casa enquanto Caio estava treinando. Após alguns meses, Catarina deu à luz um filho, um menino que era doentinho e inquieto. Catarina teve que lidar sozinha com o bebê e as tarefas domésticas, pois Caio acreditava que cuidar de crianças pequenas era responsabilidade exclusiva das mães. Catarina às vezes se surpreendia com o pouco que sabia sobre o marido. Ele contou a ela que era órfão, criado por sua avó, que a avó havia morrido, portanto ele não tinha mais ninguém. Disse também que 3 anos atrás, eles viviam em uma pequena cidade em outra região, em um pequeno quarto em um apartamento em uma comunidade. Caio vendeu o apartamento depois da morte da avó, ou seja, nada o prendia a lugar nenhum. E assim ele permaneceu nesta cidade com Catarina. Não fazia diferença onde eles morariam, Caio recebia propostas de vários outros times da região, mas tinha escolhido permanecer ali, mesmo que não houvesse um amor genuíno entre eles. Algo que a jovem Catarina nunca entendeu era como eles se tornaram marido e mulher, ela não sabia como tinham chegado àquele ponto. Claro que a gravidez foi um fator, mas ainda assim era estranho. Eles viveram pacificamente, sem brigas, talvez porque mal se comunicavam desde o início. Ele até que falava muito, mas sem olhar nos olhos de Catarina. Catarina não ficava muito chateada com o fato de que o marido raramente estava em casa. Na verdade, ela se sentia mais confortável assim. Afinal, eles nunca se tornaram muito próximos. Catarina cuidava do filho, trabalhava nos afazeres domésticos. Havia trabalho suficiente e não havia tempo para reflexões sobre o significado da vida. Ele saía de casa cedo pela manhã e voltava tarde da noite. Além dos treinos, havia as viagens para campeonatos. Certo dia, Caio foi direto ao assunto quando voltou de viagem. "Eu quero o divórcio, Catarina", ele disse sem olhar nos olhos dela. "Mas por quê?" "Achei que estava tudo bem conosco", Catarina disse, sem entender. "Você deve entender, não temos nada em comum. Não sinto que temos uma verdadeira relação de amor, apenas vivemos juntos. Eu não vou abandonar a criança, vou ajudar no que puder." "Mas por que agora? Você conheceu alguém?" Catarina ainda não estava satisfeita com as explicações.
Sim, eu encontrei outra pessoa, Catarina. Prefiro te dizer logo, pois as pessoas vão comentar. Você deve entender o que as pessoas vão dizer, explicou Caio. Catarina ficou em silêncio. Na verdade, ela não amava o marido, vivia com ele porque tinham uma família. Seus pais, por exemplo, também não tinham sentimentos especiais um pelo outro, mas viviam juntos há mais de 25 anos. Ela não poderia culpar Caio por tentar buscar o amor e a felicidade. Catarina e Caio se divorciaram. Mesmo sem amá-lo, Catarina não se alegrou com a situação, mas não houve brigas ou escândalos. Caio foi para uma cidade próxima com a nova mulher, e Catarina permaneceu na sua casa para criar o filho. Sua mãe queria que a filha voltasse a morar com eles. Não quero me amontoar na casa de vocês. Eu tenho minha casa, encolheu os ombros Catarina. E como você vai se sustentar? Precisa alimentar a criança, vestir e calçar. Você não tem nada. Você vai morar em casa conosco. E está decidido. Eu não vou voltar a viver com você, mãe, repetiu Catarina. Eu sei como é aí com vocês, vacas, porcos, galinhas, gansos, tudo nas minhas costas, enquanto vocês mimam minhas irmãs. Aqui eu tenho meu próprio espaço e teremos o suficiente para comer. Não precisamos de muito. O que você está dizendo? Eu não mimo suas irmãs, as circunstâncias são diferentes, você é a mais velha, eram outros tempos. A senhora se lembra quando eu quis entrar na faculdade? Se lembra do que fez? Disse para eu nem pensar nisso. Dinheiro não cresce em árvores, você disse na época. Mas para minhas irmãs vocês estão pagando a faculdade. E eu sou culpada por elas terem entrado na faculdade? Elas tentaram entrar na faculdade pública, mas não conseguiram. A mãe tentou se justificar. Catarina sorriu tristemente. Você não me deixou nem ao menos tentar uma faculdade pública. Você não quer o melhor para suas irmãs? Só porque você não fez faculdade, quer que elas também fiquem sem estudo? Não é surpreendente que Caio tenha te deixado, você é muito egoísta, murmurou a mulher, pensando apenas em si mesma. Sim, mãe, só penso em mim, Catarina franziu a testa. Acho que já falamos o suficiente. Não espere minha ajuda com a criança, agora você pode nem mesmo se dirigir a mim, declarou a mãe. Catarina não respondeu e suspirou olhando para as costas da mãe se afastando. A jovem olhou para o filho, que estava dando seus primeiros passos segurando na bancada, e não conseguiu conter as lágrimas. Na família deles, sempre foi assim. Catarina, filha do primeiro casamento de Maria, foi deixada de lado. O pai das suas irmãs simplesmente não notava a garota durante todo o tempo que ela morou na casa deles. Maria, ao dar à luz às duas meninas, transformou Catarina em babá. A garota as alimentava, cuidava delas durante o passeio. Catarina vivia em um pequeno quarto no primeiro andar, enquanto os gêmeos tinham um quarto grande com boa reforma e móveis novos. A avó, mãe de Maria, percebia a diferença de tratamento e tentava proteger a neta como podia. Quando faleceu, deixou sua casa como herança exclusiva de Catarina. A mãe se revoltou, achando que era ela quem deveria ter recebido a herança, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Catarina, depois da escola, ia até a avó com seus problemas. Elas conversavam por horas e a avó pedia que a neta tivesse paciência, dizendo que tudo se resolveria quando ela pudesse viver sozinha naquela casa. Sim, a avó deixou sua casa para ela, embora fosse velha, de madeira, sem canalização e conforto, era do outro lado da cidade, longe da mãe e do padrasto. Por isso, Catarina era infinitamente grata. O que mais magoou Catarina foi quando a mãe não permitiu que ela entrasse na universidade. A garota era uma boa aluna, provavelmente contrariando seus pais. Provavelmente, com a esperança de escapar rapidamente da casa dos pais, Catarina se casou com Caio, embora quase não o conhecesse. O experimento, é claro, foi um fracasso esperado. Mas agora Catarina tinha sua própria casa. Caio já pagava a pensão alimentícia regularmente, mesmo que fosse um pouco, ele transferia dinheiro para a conta de Catarina sempre na data certa. Ele não vinha fazer visitas, mas isso até era melhor, não precisava se comunicar com ele, e o filho, crescendo, não fazia perguntas inconvenientes. Catarina continuava a cuidar da casa, do filho e das atividades domésticas. Um ano se passou, Catarina começou a fazer uma pequena clientela com os pães que vendia.
Um dia, uma cliente regular foi comprar um pão e comentou: "Tem uma amiga na cidade que tem sua própria banca no mercado. Ela gostaria de vender pães artesanais e comentei sobre você. Ela gostaria de ver se podem fazer uma parceria." Catarina concordou. Ela conseguia produzir o suficiente para suprir o mercado e os clientes locais. Vera, a proprietária da banca do mercado, chegou em uma van de carga. Ela experimentou os pães e discutiram sobre os preços e variedades que seriam oferecidas. Elas fecharam a parceria em um bom valor para ambas. Vera vinha visitar Catarina uma vez por semana. Na cidade, ela tinha vários outros fornecedores. "As pessoas querem comer produtos artesanais", dizia ela. "Estão dispostas a pagar por isso. E eu forneço produtos de qualidade." Catarina estava muito satisfeita com essa parceria. Ela não só conseguiu comprar tudo o que seu filho precisava, mas também instalou um sistema de esgoto na casa, ou seja, contratou trabalhadores para fazerem isso. Catarina então percebeu que poderia ganhar dinheiro mesmo estando em casa. Agora, ela tinha confiança no seu futuro. Ela entendeu que tudo estava em suas mãos. Quando a família percebeu que Catarina estava vivendo bem e prosperando, sua mãe veio lhe fazer uma visita. "Você tem consciência", gritava ela, "que você ganhou essa herança e não deu um centavo para suas irmãs? E vejo que está ganhando muito dinheiro aqui. Que tipo de empreendedora é você que não divide nada com a sua família? Nós te criamos. Não merecemos nada em troca?" "Mãe, eu ganhei esse dinheiro com meu próprio trabalho. O que impediu minhas irmãs de trabalharem também?" Catarina deu de ombros. "Eu já te contei que elas estão de férias no verão, estudam o ano inteiro. E você? Sentada em casa, o que mais você tem para fazer?" Catarina ouviu pacientemente a mãe e tentou explicar que não ganhou milhões. No entanto, a mulher não a ouviu. Então, Catarina simplesmente disse que não tinha dinheiro. Ela comprou roupas novas para si e para o filho, economizou uma quantia e fez reparos. "Você só pensa em si mesma", gritou sua mãe. "Quem mais vai pensar em mim?", suspirou a jovem mulher. E foi assim sua última conversa com a mãe. Passaram-se 5 anos. Um dia de manhã, Catarina foi acordada por uma chamada de telefone estranha. "Catarina, eu decidi que seria melhor para o meu filho ficar comigo. Eu quero levá-lo. Em benefício da criança." "Caio, é você? Isso soa como um sonho. Por que agora? A criança já tem 7 anos. Você nunca fez questão de estar com ele. Sei que pagava a pensão corretamente, mas agora de repente quer levá-lo. Você tem certeza de que ele estará melhor com você?" Caio ficou pensativo. "Lembro-me daquele chalé em que vivíamos, sobrevivendo de salário em salário. Agora, minha esposa e eu temos um bom apartamento. O trabalho é bom, estou em uma ótima equipe. Mas eu posso oferecer uma boa vida aqui para ele também, não lhe falta nada. Por que ele deveria ficar com você?" Catarina perguntou suavemente. "Eu e minha esposa tentamos engravidar nesses últimos anos, mas sem sucesso. Ela queria adotar crianças, mas eu tenho um filho biológico, então não faz sentido eu adotar uma criança desconhecida, então vou pegar nosso filho para viver com a gente", disse Caio com naturalidade. "Qualquer tribunal vai entregá-lo para mim sem discussão." "Você lembrou do seu filho só quando as coisas ficaram difíceis", ironizou Catarina. "Acho que você está muito errado de que o tribunal vai entregá-lo a você", ela disse, franzindo o senho. "Eu sou pai dele, e eu lido com essa situação muito bem", respondeu Caio com um tom irônico. "Eu imagino a vida que você está oferecendo a ele aí", riu o homem, "uma casa caindo aos pedaços, velha. Irei com uma assistente para analisar o local insalubre que meu filho está vivendo." "Ficarei ansiosa esperando", respondeu Catarina sorrindo. A assistente social percorreu o terreno. Catarina já havia feito um tour pela casa para eles, mostrando a nova reforma, os móveis modernos e o anexo que foi concluído no ano passado. Agora, havia uma grande cozinha com um fogão novo e um banheiro. "E o que você está produzindo na sua cozinha?", perguntou uma das mulheres sentindo o cheiro do pão. "Pães artesanais", sorriu Catarina. "Que beleza!" A mulher olhava ao redor. "Este é meu primeiro forno profissional", explicou Catarina, "muito moderno, me ajudou muito a aumentar minha produção." A assistente percorreu a casa, estava muito bem cuidada e reformada, o cheiro de pão que saía da cozinha era delicioso.
Realmente parecia que não faltava nada para a criança naquele lugar. Era um ambiente alegre e saudável. Caio não reconheceu a casa em que pararam. Tudo aqui mudou além do reconhecimento. E, acima de tudo, Catarina mudou. A modesta e oprimida garota havia se transformado em uma mulher confiante que seguia diretamente para seus objetivos. Seu filho estava bem cuidado, bem vestido, estudava inglês e ia regularmente à escola. O que eles viram com prazer foi o que Catarina lhes mostrou. O que foi claramente diferente da história de Caio, que insistia que a criança deveria ser salva da pobreza e retirada da mãe incapaz. Claro, Catarina estava longe de ser perfeita. Mas tirar uma criança de uma mãe normal em condições confortáveis não era tão simples. Especialmente se a criança não soubesse nada sobre o pai, e a mãe fosse a pessoa mais querida para ela. Naturalmente, Caio continuou em seus interesses. O filho nunca foi retirado de Catarina. O ex-marido desistiu da ideia depois de ver como Catarina e o filho estavam vivendo bem. E decidiu adotar uma criança com a esposa. Você teria deixado seu filho morar com o ex-marido porque ele e a mulher não conseguiram ter o próprio filho? O que achou do pedido que o ex-marido fez a Catarina? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.